Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Marcelo e peço a todos vocês, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e aperte no sininho para que você possa receber as nossas futuras notificações. Hoje nós iremos falar sobre a Páscoa. A Páscoa iniciou no Éden e terminou lá no Gólgota, tá? O nosso texto base é Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Interessante, quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele criou sem pecado, eles tinham uma comunhão com Deus, até que eles pecaram, né? O pecado é quando você faz alguma coisa que é contrário àquilo que Deus nos ensina. Quando o Adão e Eva eles pecam, eles começam a ter uma consciência do que era certo e o que é errado. Então eles ficam com medo. Então eles fazem roupas de folhas para se cobrirem, né? O texto diz que eles perceberam que estavam nus. Na verdade é só uma simbologia. Perceber que estavam nus é que eles perceberam que agora não poderiam mais se aproximar de Deus como antes. Antes, Deus conversava com eles todos os dias, havia uma comunhão, havia uma amizade muito íntima entre eles. Então eles vestem essas roupas de folhas, tentando maquiar, tentando encobrir os seus erros, como muita gente faz hoje. Tem muita gente que é apenas religioso, tenta encobrir os seus erros, tenta justificar as suas falhas, indo à igreja, ou fazendo boas obras, ou lendo a Bíblia. Não, isso não é errado, mas que é importante que você tenha atitudes corretas, tá? É isso que Deus quer de cada um de nós. O que acontece? Quando Deus ele vem ao Éden, Adão e Eva percebem que aquela veste de folhas não os aproximava de Deus, eles ficam com medo. Então o que é que Deus faz? Tira aquela roupa de folhas que eles vestiam, e o texto que nós lemos agora diz que Deus os veste com roupas de peles. Para que Deus vestisse Adão e Eva com roupa de peles, era necessário que Deus sacrificasse um animal e tirasse a pele dele. Aí começa o primeiro sacrifício. Então quando Deus faz esse sacrifício, ele já quer nos ensinar que lá na frente haveria um sacrifício para que o homem e a mulher pudessem estar cobertos. Eles não se envergonhariam diante de Deus, mas quem pratica, quem faz o ato, quem cobre, é Deus. Lá na frente, já no Egito, nós encontramos o povo de Israel, escravo do Egito, durante cerca de 400 anos. E esse povo sofria muito nas mãos dos egípcios, né? Eles não tinham liberdade. Até que Deus levanta Moisés. Então Moisés é levantado como libertador do povo judeu. Quando Moisés vai até Faraó, então o Faraó reluta em libertar o povo de Deus. Então Deus ele manda 9 pragas primeiro. São 9 castigos que ele manda sobre o Egito para amolecer o coração do Faraó. E para que o Faraó reconhecesse que havia um Deus superior a todos os deuses do Egito. Aí é que vem a 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Nessa 10ª praga, Moisés reúne o povo e diz: olha, virá uma praga e ela vai fazer com que Faraó conceda a liberdade a todos vocês. Vocês deverão fazer o seguinte: vocês deverão pegar um cordeiro, matar esse cordeiro. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, um animal sem defeito nenhum. Então deveriam matar esse animal, recolher o sangue do animal e assar o animal e comer ele todinho. Então observem que novamente haveria um sacrifício. O sacrifício de um cordeiro, novamente apontando para Jesus. E Moisés diz mais: vocês deverão comer esse cordeiro com ervas amargas e pães asmos. Então as ervas amargas é para que eles lembrassem sempre do passado deles, da escravidão deles no Egito. E os pães asmos eram pão sem fermento, para que eles se apressassem em sair do Egito. E para nós hoje, cristãos, significa a nossa santificação. Então o fermento na Bíblia significa o pecado, a desobediência, as coisas erradas.
que nós fazemos e que nos afasta de Deus. Então Moisés disse que aquela cerimônia ia ser feita por todas as gerações futuras, ano após ano. E que eles deveriam também pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. Porque disse Moisés, quando anoitecesse, passaria um anjo da morte. E esse anjo ele visitaria cada casa. E a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima. Ele não entraria naquela casa e não iria matar o primogênito, tanto de homens como de animais. O primogênito é o primeiro filho. Ora, por que Deus ele manda com que os judeus pintem, né, os umbrais das portas com sangue? Ora, o povo de Israel já estava há muito tempo no Egito, eles já estavam aculturados com os costumes do Egito. Eles já estavam acostumados com os deuses do Egito. E havia um costume no Egito que eles marcavam as portas com orações aos deuses egípcios. Eles também, nas portas, nos umbrais das portas, eles pintavam, ou eles gravavam o Deus a que eles adoravam e acreditavam que aquele Deus protegia a casa. Então, quando Deus ele manda que o povo dele pinte aquele umbral, é para que o sangue do cordeiro cobrisse, acabasse com aquela idolatria e que o povo soubesse que, na verdade, quem iria proteger aquela casa era Deus e não os deuses egípcios. Por isso que Deus mandou fazer isso. O nome dessa cerimônia no hebraico é Pessah, que quer dizer passar por cima. Ou seja, o anjo da morte iria passar por cima da residência do povo de Israel. Daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima. E ainda hoje, né, todos aqueles que são selados, que têm fé em Jesus, nada pode tocar. Feitiçarias, maldade que as pessoas lançam para você, isso não pode te tocar, se você tem fé em Jesus. Quando alguém chegar para você e começar a lançar maldição, e começar a dizer, olha, isso aqui faz mal, olha, cuidado com aquilo ali, porque pode influenciar a tua vida, diz, não, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, eu sou selado, né, com o Espírito Santo, e o sangue de Jesus me cobre de todo mal. Por isso que a gente vai chegar lá na cruz. Quando Jesus vem na terra, já com 30 anos de idade, que ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista enxergou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o sacrifício que Deus iria fazer para que todos os homens e mulheres ficassem libertos. Então, infelizmente, muita gente não consegue enxergar isso. Muita gente olha Jesus, olha a cruz como um amuleto, olha a cruz como uma lenda, olha a cruz como folclore, mas não é, queridos. A cruz foi o modo que Deus arrumou para sacrificar o seu filho, para que todos nós tivéssemos acesso novamente ao Éden, ou seja, viver com Deus, viver em paz. Quando Jesus foi crucificado, o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue em prol de toda a humanidade. Por isso que Jesus na cruz, ele disse, está pago, está consumado. O plano de Deus, que iniciou lá no Éden, se cumpriu através de Jesus lá na cruz. E que você possa enxergar isso. Que você saiba que a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus para que todos nós possamos voltar à casa do Pai. Quando Jesus foi crucificado, haviam 2 ladrões com ele, um à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões olhou para Jesus e disse assim, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós mesmos. Então ele blasfemava. O outro
ladrão, disse assim: por que tu falas dessa maneira? Nós estamos aqui nessa cruz porque merecemos. É consequência dos nossos atos. Ou seja, aquele ladrão, ele enxergou o que o outro não enxergou. Ele enxergou primeiramente que o que se passava na vida dele era consequência do que ele fazia. E depois ele se volta para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão enxergou que ali naquela cruz, aquele sacrifício poderia mudar a vida dele. Ele creu nisso. Aquele ladrão estava com os pés para entrar no inferno. Ele estava na porta do inferno. Mas a fé no sacrifício de Jesus, reconhecendo ele os seus pecados e pedindo a Jesus que tivesse misericórdia da vida dele, salvou a alma dele. Então, pense nisso. Isso é Páscoa. A Páscoa não é coelho. A Páscoa não é chocolate. Não estou dizendo que tu não pode comer. Você pode comer o teu chocolate, mas que você não esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? O verdadeiro sentido é que Jesus morreu por todo nós. Reconhece os teus pecados, crê em Jesus, tenha fé nele e não esqueça que Deus mandou o seu filho, seu único filho, morrer por nós, por amor. Deus te ama, Deus se preocupa com você. Nós vamos orar nesse momento. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, por uma graça, por um favor que nós não merecemos. Nesse momento, Senhor, ouve a oração desse homem, dessa mulher, que tu restaure a saúde, que tu restaure a paz, que tu fale ao coração, que nesse momento ele ou ela possa sentir a tua presença e saber, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê muita paz e muita vitória. Fica com Deus.